Bom dia, meus irmãos. Que alegria poder fazer esse contato com vocês através desse vídeo. É verdade que nós estamos tão acostumados a estarmos juntos aos domingos pela manhã, mas as circunstâncias foram expostas, ou estão sendo expostas pelos governantes e foram nos esclarecidas através do pastor Everaldo. Nós estamos cultuando a Deus nos nossos lares, juntos aos nossos familiares, e nós estamos efetivamente abraçando a todos os irmãos, os de perto, os de longe, e eu quero desejar um domingo sob os cuidados do Senhor a todos os meus queridos irmãos, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Lagoinha. Um abraço ao pastor Everaldo, nosso colega, nosso amigo, nosso incentivador. Um abração ao pastor Levi, nosso querido pastor, que nos ajuda sempre com palavras, com mensagens, dirigindo o culto. Eu queria abraçar o pastor Gilberto, queria abraçar a irmã Eliane, nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical, aos professores da IBD, da nossa igreja, que todos sejam ricamente abençoados. Meus queridos, embora não estejamos no templo, eu gostaria de compartilhar com a igreja, com os irmãos, aqueles que estarão tendo a oportunidade de ouvir e ver esse vídeo, a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, no dia 22/3/2020. O título da lição é o risco da pressão, o risco da depressão, me perdoe, por conta das tribulações. E essa lição ela vai abordar esse texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, que é um texto lindo, um texto maravilhoso. Mas nós queremos estar estudando, se os irmãos puderem abrir as Bíblias, no capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ver aqui nesse texto, embora o texto básico seja 2 Coríntios 4:8, em contato com a lição, com as leituras diárias, eu pude perceber que o capítulo 11 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela traz, dita pelo próprio apóstolo, traz um resumo do que ele passou em função de ter aceito a Jesus como Salvador. E diz assim o texto, a partir do versículo 24, o apóstolo Paulo está falando. Eu quero ler a Bíblia com os irmãos, porque lá no texto fala sobre exatamente os sofrimentos dele. Me perdoe a dispersão. O texto diz lá: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes perigos de riscos, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza.
o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender. E fui descido no cesto por uma janela de muralha, e assim escapei das suas mãos. Os irmãos podem fechar os olhos e orar comigo. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, por esse domingo. Obrigado por fazer parte do teu povo. Obrigado por fazer parte desta tão linda família que foi resgatada pelo sangue de Jesus. Abençoa-nos a entender os seus propósitos. Abençoa-nos, ó Deus, a fim de que entendamos o que tu desejas para as nossas vidas. Fortaleça-nos, ó Deus, para que possamos enfrentar as dificuldades, as batalhas, com a nossa fé firmada sempre no Senhor, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que possamos nos unir cada vez mais como igreja, como irmãos, e que possamos mostrar ao mundo como é maravilhoso servir a Jesus, porque mesmo em meio a tantas dificuldades e tribulações que somos sujeitas, nós somos felizes, porque a paz de Cristo está no nosso coração pelo sangue de Jesus. Obrigado pela salvação das nossas almas. Obrigado, ó Deus, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ó Deus, tira do nosso coração tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que não condiz com a Tua santidade. Purifica-nos, ó Deus, para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Ó Pai querido, ser com aqueles que estão sofrendo por ter tido, ó Deus, por estar, ó Deus, com a Covid-19 causada pelo coronavírus, ó Deus, aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Ó Pai querido, não permita que o seu povo seja, ó Deus, acometido dessas enfermidades, mas sobretudo, ó Deus, que a nossa fé possa estar firmada no Senhor, independente das circunstâncias. Ajuda-nos a entender o estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus amados, é bom estudar essa questão do risco da depressão por conta das tribulações, porque o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas o conselho dele é que tenhamos bom ânimo porque ele venceu o mundo. E ao longo das nossas vidas cristãs, à medida que firmamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós vamos tendo vitórias, vamos tendo sucesso, né? Vamos caminhando, independente das circunstâncias, nós vamos caminhando, né? Vamos nos direcionando para o momento maravilhoso, que é o momento em que ascenderemos aos céus e seremos glorificados. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós lutamos para fazer a vontade de Deus e para viver da melhor forma possível. Viver bem é um desejo aprovado pelo Senhor. Ter bens não é pecado, né? Ter recursos financeiros não é pecado. A gente vai ver experiências de muitos grandes servos de Deus que eram pessoas ricas financeiramente falando. Mas a verdade é que nós precisamos saber que estamos nesse mundo, mas nesse mundo nós não somos. Nós aguardamos ir para a cidade celestial. Eu quero me lembrar aqui com os irmãos da experiência do povo de Israel, aqueles que caminharam ao longo de um deserto por 40 anos, um povo que foi escravizado lá no Egito e Deus os tirou com mão forte da escravidão do Egito. Nós também estávamos escravizados no pecado, independente da nossa situação. Nós estávamos escravizados quando ainda não tínhamos Jesus no nosso coração. E nós fomos libertos, e hoje passamos por este deserto. Um deserto que é cheio de situações adversas. Um deserto que, na verdade,
é surpreendente para nós. As coisas acontecem e as nossas experiências com Deus, elas podem não ser as mesmas do povo de Israel quando caminhava pelo deserto, mas temos experiências que nos deixou e que nos deixaram muitas vezes entristecidos, deixaram-nos muitas vezes, quem não pode dizer, desesperançoso, mas nós precisamos entender que a nossa esperança está no Senhor. Então o apóstolo Paulo foi esse homem que teve uma vida, antes de ter um encontro com Jesus, uma vida aparentemente com muitas regalias. Era um homem que tinha a regalia do Império Romano, mas era um homem que não tinha entendimento, efetivamente, da verdadeira vontade de Deus. Ele não tinha uma experiência com Cristo, né? E em um dado momento, o Senhor o encontrou. Porque eu gostaria de dizer, dentro dessa contextualização, que é o Senhor que vai ao nosso encontro, né? O Apocalipse diz que Ele está à porta e bate. Ele vai ao nosso encontro e nós precisamos, ao encontrá-lo, poder ouvi-lo, né? O apóstolo Paulo ouviu o Senhor falando com ele. Ouviu o Senhor falando com ele e se submeteu ao Senhor. E a partir daí, o apóstolo Paulo abraçou a causa do Evangelho, abraçou a causa do Senhor. Ele entendeu a partir desse momento que servir a Cristo, que servir ao Senhor, era a coisa mais importante da existência dele. E nós, quando abraçamos o Evangelho, abraçamos porque entendemos que é a coisa mais importante para nossas vidas, porque a proposta do Evangelho é que tenhamos vida, mostrando, na verdade, que sem Jesus nós somos mortos. Mas justamente com essa experiência, por muitos fatores, nós passamos por sofrimento. O texto que nós lemos no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre o seu sofrimento, as suas perseguições, as quarentenas de açoites que levou, né? Foi açoitado muitas vezes com vara, foi apedrejado. É bem verdade que nós não passamos por essa experiência de sofrimento na mesma figura que o apóstolo Paulo passou. Mas nós recebemos o açoite daqueles que nos rejeitam. Nós recebemos as quarentenas de açoite daqueles que, na verdade, nos desprezam. Nós passamos por situações difíceis em função até da causa que nós abraçamos, né? O sofrimento é uma realidade na vida de todos aqueles que aceitam a Jesus no coração. Só que é um sofrimento margeado, cheio, alicerçado em uma promessa maravilhosa que nós cremos, né? Eu quero me referir, por exemplo, ao Salmos 40, quando está lá exposto algo que nós precisamos abraçar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O Senhor, Ele nos resgata a cada dia. Agora, não podemos dar ouvido às falácias que existem por aí de que o crente não sofre. Essa teologia da prosperidade é uma praga no meio evangélico, onde as pessoas, em função dessas falácias, dizem que o crente não pode passar por necessidade, que o crente não tem sofrimento, que o crente ele vive uma vida arregalada. Isso não é verdade, não é verdade. Seja quem for, por mais fiel que for, por mais íntegro que for, está sujeito às dificuldades concernentes à própria vida cristã. A primeira dificuldade que nós encontramos, a primeira guerra, a primeira luta, são aqueles sofrimentos que não são evidenciados, são aqueles sofrimentos internos, aquele sofrimento que faz com que nós tenhamos uma luta constante contra o nosso eu. O próprio apóstolo Paulo, ele falou
que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas fazia o mal que ele não gostaria de fazer. Um dos grandes inimigos nossos, que nós lutamos e precisamos lutar com muita intensidade, é o nosso próprio eu, as nossas tendências para o erro, né? É aquela luta de renúncia, porque a nossa natureza, ela sempre quer nos conduzir para o mal, para o erro, para o que é errado. E nós temos o Espírito Santo de Deus, e aí lutamos para que não pratiquemos aquilo que o nosso instinto, aquilo que o nosso interior, aquilo que a nossa natureza inclina-nos a fazer, inclina-nos a ser. Então isso é o primeiro sofrimento do crente. Porque ele está em uma terra que não é dele, ele está em um lugar que não pertence a ele. Ele está num mundo que não é mais o mundo dele. Então precisamos, à semelhança do que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa luta, porque o Senhor opera em nossas vidas a obra da transformação, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos um livre-arbítrio, que somos capazes de dizer não para aquilo que na verdade a nossa natureza nos inclina a fazer. Precisamos buscar a santificação, como diz na carta aos Hebreus, buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. E tudo isso que são orientações, que são determinações, que são ensinos da palavra de Deus, vai de encontro à nossa natureza. E isso se constitui sofrimento, meus queridos irmãos. Mas a grande maravilha que nós precisamos entender é que nós nunca estaremos lutando sozinhos. Nós nunca estaremos só nessa luta interior, nessa guerra interior. Nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado, que prometeu que estaria conosco para todo sempre. Eu quero lembrar aqui do texto do Evangelho de João, do capítulo 14, que ele diz que não nos deixaria só, mandaria o Consolador para que estivesse conosco em vós. Você que é crente, de fato, em Jesus, tem o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai fazer você vencer todas as tribulações, todas as dificuldades. O apóstolo Paulo, ele venceu tudo isso porque ele entendeu que era melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a sua própria vontade. Então eu diria, dentro desse nosso primeiro ponto da lição, que faz essa pergunta: é possível ter uma vida sem tribulações? Eu queria dizer que para o crente não é possível. Não é possível. Infelizmente, muitos acham que tribulação é apenas ausência de dinheiro. Muitos acham que tribulação é apenas ausência de emprego. Muitos acham que tribulação são as lutas que ele passa a partir dos desejos de conquista de ter uma vida melhor. Não, a tribulação ela é muito mais séria do que tudo isso. A tribulação, eu volto a dizer o que eu acabei de falar, a tribulação é essa guerra constante que nós temos contra nós mesmos, mas contra as injustiças também. Muitas pessoas são injustas conosco. Há muitas injustiças por parte da sociedade, E a gente precisa enfrentar essas injustiças no temor de Deus, no amor de Cristo. A gente vê muitas pessoas perversas, muitas pessoas más. Jesus falou que quando alguém atingisse a nossa face com um tapa, nós oferecêssemos a outra face. E eu tenho certeza que essa palavra de Jesus não é literal. Isso é para mostrar que, em face das injustiças que realizam contra nós devemos lutar, forcejar para continuar amando essas pessoas.
Independente das circunstâncias, nós precisamos continuar amando e orando pelos nossos governantes. Nós, às vezes, nos pegamos, muitas das vezes, falando mal dos governos, maldizendo, né? E quando, na verdade, a Bíblia nos orienta a orar por eles. Precisamos orar mais pelos nossos governantes, porque a injustiça social é muito grande e a nossa tendência é se revoltar em função dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, enfim, estaduais, né, pelo aumento das coisas absurdas. Nós estamos vivendo esse momento, por exemplo, dessa pandemia, que as pessoas que têm mais recursos chegam nos supermercados e compram toda a prateleira, compram todos os papéis higiênicos, compram todos os álcool gels, né? Porque tem recurso para comprar, e aqueles que têm menos recursos, vai nos supermercados, não encontram mais isso, porque está concentrado em algumas famílias que têm potencial financeiro maior do que o nosso. Isso chama-se injustiça, egoísmo, egocentrismo. Vivemos uma sociedade onde as pessoas não pensam na outra pessoa, as pessoas pensam somente em si. Muitas pessoas, né, querem que as pessoas tenham aquela postura de higienização, mas não pensando na pessoa, mas pensando nelas, para que essa pessoa não as contamine. É um egoísmo muito grande. Então, isso tudo são lutas e sofrimentos que nós passamos, além dos sofrimentos internos, interiores, subjetivos, né? Porque pessoas nos fazem mal, né? Nós somos, na nossa vida, nós somos decepcionados por muitas pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, vamos manter no nosso coração uma mágoa que, na verdade, acaba com o nosso ser, acaba com a nossa vida. Tira de nós a paz, a alegria de viver. Então precisamos lutar efetivamente, contra as mágoas que as pessoas que estão à nossa volta nos causam, que as pessoas que fizeram parte da nossa história nos causam, né? A gente precisa trabalhar muito isso, saber lidar com as pessoas, não obstante as suas diferenças, não obstante os seus erros, as suas falhas. E isso causa-nos sofrimento. Causa-nos sofrimento. Porque, na verdade, é uma luta que temos, né? Efetivamente contra a nossa natureza, porque a tendência é, quando alguém nos faz mal, nós cortarmos a orelha dela, como Pedro cortou a orelha daquele soldado. Nós não somos diferentes de Pedro, não. Às vezes não usamos a espada para cortar a cabeça das pessoas, mas usamos os nossos corações para alimentar uma ira, um ódio de uma pessoa, não fazendo como a Bíblia orienta, que a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Isso eu estou falando no campo externo, meus queridos. Imagine as lutas que temos quando esses sofrimentos que nós passamos, de injustiça, de maldade, acontece com aqueles que são da nossa própria família da fé, se assim eu posso dizer. Quando há, no contexto da igreja, né, da igreja geral, ou seja, da igreja composta por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nos ofende de diversas formas. Muitas pessoas são explosivas, ao serem ofendidas, elas abrem fogo, falam, né? Elas debatem, elas externam a sua insatisfação naquele momento. Nós precisamos entender que há pessoas que são mais subjetivas nos seus sofrimentos. Tem pessoas que ouvem determinados tipos de ofensas, determinado tipo de agressões e interiorizam aquilo, guardam aquilo no coração e vivem uma vida de mágoa, uma vida de tribulação interior, né? E às vezes as pessoas não têm muito prazer em sorrir, em brincar, porque estão cheias de dores internas,
de situações que passaram por conta de pessoas, muitas das vezes más mesmo, dentro dos arraiais evangélicos, mas muitas pessoas que às vezes por imprudência, né, até por brincadeira, por não conhecer a outra pessoa, ofende-as. E essas pessoas sofrem. Então o sofrimento é uma realidade na vida de quem quer que seja. Até daquela pessoa mais humilde, até daquela pessoa mais tranquila, mais na dela. Elas sofrem tribulações. Entende? Então a lição está falando que é possível que alguém se deprima, tenha depressão por conta desses sofrimentos. A primeira coisa que precisamos fazer é enxergar, entender, visualizar que sofrimentos são esses. Entende? No segundo ponto fala do grande perigo. O grande perigo, na verdade, é justamente nós não abrirmos os nossos corações para Deus. O grande perigo é acharmos que estamos sozinhos, que não estamos amigos. A palavra de Deus diz que ainda que a sua família, os seus entes queridos te desprezem, Deus estará com você. Então eu queria garantir para você nessa manhã, a partir do contato com essa lição, você tem o Deus, o único Deus, aquele que é seu amigo, independente do momento em que você está vivendo, independente das circunstâncias. Abra o seu coração para o Senhor, converse com Ele em particular, conte para eles os seus segredos, os seus pesares. Nós temos essa ferramenta maravilhosa, bendita, que é a oração. Precisamos saber usar isto. Não estou dizendo que esse dispositivo maravilhoso vai livrar-nos dos sofrimentos e das tribulações, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que esse dispositivo vai fortalecer você para enfrentá-los de pé, de cabeça erguida, como o apóstolo Paulo enfrentou, como o próprio Policarpo enfrentou quando prometeram a ele a fogueira se ele negasse a Jesus. E ele expôs que ele servia tantos e tantos anos ao Deus Criador dos céus e da terra e nunca foi decepcionado por Deus. E ele glorificou o nome de Deus e foi jogado na fogueira, mas hoje vive no refrigério dos céus, porque é a promessa que Deus tem para nós. Oremos para que Deus possa suprir as nossas necessidades, e Ele supre. E eu diria mais, suprir a necessidade uns dos outros. O grande perigo, eu diria com as minhas palavras, é você achar que está sozinho. Nós não estamos sozinhos diante das dificuldades, diante dos problemas. Temos um Deus que nos sustenta, que nos abençoa, que nos guarda, que nos dirige. É aquela paz prometida por Jesus que só tem aquele que recebe do Senhor. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo a dá. Nessa crise epidêmica, essa crise onde a pandemia é real, somos servos de Deus. Precisamos, independente de tudo isso, ter a nossa fé firmada no Senhor, ter a nossa esperança sempre no Senhor. E isso precisa ficar muito evidente, porque há muitas pessoas desesperadas, sem esperanças, pessoas que na verdade não conseguem lidar com a adversidade. E você existe, seja você quem for que está nos ouvindo nesta manhã, seja você quem for, você existe porque você é uma ferramenta do Senhor para ajudar as pessoas que encontram-se desesperançosas. Mas para que você ajude, você precisa entender que você é uma pessoa que tem a companhia, que tem a presença, que tem o poder de Deus na sua vida. Você precisa
ser alguém que saiba enfrentar as dificuldades de cabeça erguida para mostrar para o mundo que o nosso Deus é o Deus da esperança. É o Deus que nos faz atravessar o deserto. É o Deus que abre o mar vermelho. É o Deus que envia codornizes. É o Deus do maná. É o Deus que, na verdade, meus amados irmãos, quando o povo estava sendo oprimido pelos medianitas, usando Gideão, conseguiu e consegue, derrotar o exército poderoso medianitas com 300 homens. É o Deus que afronta os gigantes, como Davi afrontou Golias, aquele homem de 3 metros de altura, um grande gigante, um grande guerreiro, tudo armado. Mas o Deus derruba os gigantes que se nos apresentam, meus queridos irmãos. O sofrimento é possível, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Não permita que as tribulações o conduza para o campo da depressão, porque a depressão acontece a partir do momento que nós não acionamos aquele amigo poderoso que pode todas as coisas, que está sempre conosco. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar livramento, mas precisamos nos abrigar nele. Como diz o cântico do cantor cristão: Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção. Vivo confiado no seu grande poder real, em qualquer tribulação, em qualquer dificuldade. Deus nos guiará, Deus nos guardará. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor sempre, porque as tribulações, elas existem. Não adianta desespero. Estamos vivendo esse momento da pandemia, isso vai passar, é claro, temos certeza disso, mas surgirão outros. Que esses sofrimentos de hoje possam servir para nos fortalecer, para enfrentarmos outros sofrimentos. Que hoje seja de fortalecimento para quando enfrentarmos outros sofrimentos, estejamos firmados cada vez mais. Eu queria dizer uma coisa para o irmão. O irmão é tão forte no Senhor que eu preciso do irmão para me ajudar, para orar por mim. E tem muitas pessoas que precisam de você. E eu queria dizer que eu estou aqui também para ajudar. Se precisar orar, se precisar de alguma coisa, ligue para o meu telefone. Eu oro com você e por você por telefone. O número do meu telefone é o 98546-3148. Pode ligar a cobrar, tá bom? Pode ligar a cobrar. Porque eu queria te falar uma coisa. Se eu precisar do irmão, e eu preciso, eu vou ligar para o irmão ou para a irmã. Que Deus nos dê um domingo muito abençoado e que esta lição deste domingo sirva para nos fortalecer, a fim de entendermos que, de fato, nós temos tribulações e dificuldades, mas nós temos o Deus que jamais nos desamparará. Eu queria apenas finalizar lendo a parte que é para pensar e agir. E eu vou ler com os irmãos. Não adianta se enganar. Como disse Jesus, no mundo teremos aflições. Você já teve alguma experiência diante de uma adversidade? Se sentir totalmente perdido, sem saber o que fazer e completamente desprovido de recursos que podiam ajudá-lo? Como você tratou da angústia que isso lhe causou? Compartilhe com o grupo, conosco, como a fé em Deus pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações. Um ótimo domingo. Eu queria dizer que eu já estou com muita saudade dos irmãos.
e Deus nos abençoe. Amém.